Olá, meus amores do terceiro ano. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nossa aula de hoje é de História e o assunto da nossa aula é Brasil, terra de diversos povos e culturas. Vamos falar hoje sobre os primeiros habitantes do Brasil. Eu espero que vocês gostem da nossa aula, tá? Nós sabemos que antes de os portugueses chegarem aqui e antes do nosso país se chamar Brasil, já existiam aqui os povos nativos, que se chamavam índios. Esses povos, eles estavam espalhados por todo o continente da América, mas a gente vai focar no Brasil, certo? Que é o nosso país e o que a gente vai estudar aqui agora. No Brasil, eles estavam espalhados em diferentes grupos, em diferentes tamanhos. Eram sociedades que viviam da caça, da pesca e da agricultura de subsistência. Eles utilizavam apenas aquilo que eles precisavam para existir. Utilizavam de recursos naturais e não danificavam a natureza. Moravam em habitações que se chamavam de ocas, que eram diferentes de forma e tamanho de acordo com a tribo em que eles estavam vivendo. Agora, Tiaren vai falar um pouco sobre os costumes desses indígenas para vocês de outra forma. Oi, meus amores, ela Tiaren aparecendo de um jeito especial para vocês, para a gente poder falar desse assunto maravilhoso que a gente está vendo, que é sobre os primeiros habitantes do Brasil. Então, Tiaren entrou realmente no assunto, para a gente poder dar continuidade e falar um pouquinho sobre os costumes indígenas. E aí a gente vai começar sobre a pintura no corpo. A pintura, ela tinha um papel muito importante lá na tribo, porque aí ela aparecia muito nas festividades que a tribo exercia e também para dar a marca àqueles índios que tinham um papel mais importante lá na tribo. As tintas, elas eram feitas com a resina de alguns vegetais que eles extraíam da natureza. A exemplo disso está o pau-brasil, que eles extraíam a resina do vegetal que o pau-brasil dá, que é tipo não é uma frutinha, mas é tipo uma sementinha vermelhinha, que ali eles faziam a tinta vermelha para poder passar na pele. E aí eles faziam pinturas por todo o corpo, e a maioria das pinturas elas eram em formato de formas geométricas, certo? Então a pintura ela era bastante importante como um costume indígena. Outro costume importante era a construção das ocas, como a gente viu há um pouquinho atrás no vídeo que Tia Ellen também falou. Dependendo da tribo em que viviam, as ocas elas poderiam ser diferentes em formas, em tamanhos, certo? Elas poderiam ser mais triangulares, mais retangulares ou mais arredondadas. Isso ia depender da tribo e do local onde se encontrava essa tribo aqui no Brasil. Outra coisa muito importante de costumes indígenas e que Tielen também citou no vídeo é a agricultura, a pesca e a caça. Os índios eles viviam desses recursos naturais, eles extraíam esses recursos da natureza, mas eles não prejudicavam a natureza com isso. Pelo contrário, né? Eles não prejudicavam de forma nenhuma. E aí eles viviam disso, da caça, da pesca e da agricultura. Eles também plantavam aquilo que eles precisavam para a sua existência, certo? Eles utilizavam daquilo. Aí também entra alguns costumes que hoje a gente tem, que é o de tomar banho. Esse costume veio, dos índios. Eles eram limpos, eles tomavam banho todos os dias. E por conta deles, a gente tem o costume, graças a Deus, de tomar banho todos os dias. Também já falamos isso em outras aulas, em outras disciplinas também, que a tarefa dos índios era divididas entre os homens e as mulheres. Os homens eles desempenhavam alguns papéis, como o de caçar, como o de ir e ensinar os meninos a caçar. Já as mulheres elas ficavam para tomar conta da colheita, de fazer a comida, e era papel de toda a tribo ensinar as criancinhas. Todo mundo tinha que ensinar as criancinhas como elas iam
fazer essas coisas, certo? E o outro costume muito importante era o artesanato. Os índios, eles também viviam do artesanato, eles precisavam desse artesanato para praticar a agricultura, para praticar a pesca. Então, eles mesmos construíam aquilo que eles iam utilizar. Eles extraíam alguns recursos da natureza também para essa construção do artesanato, mas às vezes a própria natureza fazia o papel de deixar lá, como as penas dos animais que eles deixavam cair, ou os cocos, depois que eles utilizavam dos cocos, aí eles ficavam com o coco e aí eles podiam construir algo que fosse de uso deles. E é por aí vai. Eles construíam para as crianças eles construíam brinquedos, como a exemplo disso é a peteca, que a gente conhece também como um brinquedo, e ele é um brinquedo que era bem antigo, já era um brinquedo usado pelos índios, certo? Então, Tia Ellen quis frisar esses 4 costumes indígenas, certo? Que é a construção das ocas, a pintura facial, o artesanato e esse meio em que os índios viviam de agricultura, pesca e caça, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do jeito que Tia Ellen veio para dar nossa aula de hoje e que vocês também tenham conseguido absorver bem direitinho sobre esses maravilhosos que eu amo ensinar sobre, que é os nossos primeiros habitantes do Brasil, que foram os índios. Um beijo e até a próxima aula.